Neemias capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 14. Diz assim: Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesé, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia nas mãos uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: Homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Vamos orar? Ó Deus, que bom poder pregar a Tua palavra, não apenas para a câmara, para atingir aqueles que estão online, mas pregar, ó Deus, para pessoas que estão aqui também presentes fisicamente. Que o Teu Santo Espírito, que é onipresente, que o Teu Santo Espírito que está em todo lugar, possa edificar a vida de irmãos nossos online e edificar a vida de irmãos que estão aqui presentes. Obrigado, porque só Deus é capaz de fazer isso. Por isso, Deus, age de forma poderosa nos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos caminhado no livro de Neemias e nós chegamos hoje neste sermão que já caminha para a reta final desta pequena série deste livro de Neemias, que tem como tema, tempo de reconstruir. O livro de Neemias é um livro de reconstrução. Eu não sei se você conseguiu acompanhar na sua casa essa série de mensagens. Foram 4 mensagens e você pode ouvi-las na sua casa através do canal do YouTube, se você ainda não viu. E essa série que mostra a reconstrução se dá exatamente em um contexto onde a cidade de Jerusalém estava destruída. Os muros de Jerusalém estavam derribados.
As portas que ficavam nestes muros, e as portas não era apenas algo para enfeite, mas as portas eram locais onde aconteciam os grandes julgamentos da história da nação de Israel. Era como se fosse nos nossos tempos modernos os fóruns de justiça. E as portas tinham sido queimadas. O muro era símbolo de proteção. O que aconteceu com Jerusalém foi algo devastador. A cidade estava em grande ruína. E Deus estava reconstruindo aquilo que parecia estar acabado. A cidade da aliança, a cidade prometida, outrora símbolo de plenitude, agora uma vez por causa dos seus pecados, uma vez tendo desobedecido a Deus, tendo sido alvo dos ataques dos babilônios, essa cidade agora em ruína, precisa de uma reconstrução. E Deus levanta um homem que morava bem longe de Jerusalém, morava lá em Suzã, na cidadela de Suzã, que o nome era Neemias. Neemias nasceu num período do exílio, Neemias nasceu fora de Israel. Neemias nasceu e foi criado, cresceu naquela região, era um judeu, era de Jerusalém, mas não tinha nascido em Jerusalém, não conhecia Jerusalém de morar, mas sabia da grande cidade de Deus e agora destruída. De repente Neemias fica sabendo que a situação em Jerusalém é caótica. Embora o povo tinha retornado para poder reconstruir, eles não estavam mais podendo fazer, porque havia leis que proibia a reconstrução dos muros de Jerusalém. No meio desse cenário de muito conflito político, o livro de Neemias deve ser lido neste prisma. Você tem um monte de questões envolvendo comércios internacionais, políticas internacionais, envolvendo o grande império daquela época, que embargava a construção deste muro em Jerusalém. No meio desse contexto, Neemias é levado por Deus para ir até Jerusalém e reconstruir esses muros, a liderar esta reconstrução. Neemias chega e faz todo um trabalho de arrebanhar aqueles que vão trabalhar nesta obra. Mas rapidamente Neemias começa a perceber os desafios nessa tentativa de reconstruir. Sabe que eu e você que estamos envolvidos em fazermos qualquer coisa grandiosa, e quando eu falo coisas grandiosas, eu não estou dizendo coisas aos olhos das pessoas, mas coisas que você sabe que é tão importante para você. Seja a sua carreira profissional, seja a sua família, seja a sua igreja, seja a área da educação, a sua faculdade, aquilo que você está envolvido, você quer concluir, rapidamente você vai perceber que oposição vão surgir das mais diferentes frentes. O livro de Neemias ensina para nós como Neemias lida com os opositores no meio do processo de reconstruir, no meio de fazer uma grande obra. E Neemias vai ter bom êxito. Esses muros que Neemias se dedicou para reconstruir, vai chegar no ápice em 52 dias de trabalho. Tempo recorde, porque nós não estamos falando de um muro como aquele muro da sua casa. Nós estamos dizendo de um muro de uma cidade. Em 52 dias, o muro foi possível ser construído. Mas não foi fácil, não foi sem luta, não foi sem enfrentar desafios, e não foi sem labor, sem trabalho. De tal forma que se você quer construir qualquer coisa na sua jornada, você precisa entender isso. Você precisa entender que requer sim dedicação sua, mas acima de tudo, você precisa ver a boa mão de Deus conduzindo toda a história. Nós chegamos no capítulo 6. E o capítulo 6 vai nos ensinar que para realizar grandes obras, nós precisamos de sabedoria para não cair em ciladas. Uma das coisas terríveis são ciladas. Há algo que você arma com o intuito de pegar. Então você faz isso, por exemplo, para pegar um passarinho. E aí a pessoa armava aquela arapuca, e aí o passarinho colocava o pezinho aí, estava capturado. Sabe que na vida há muitas pessoas ao nosso derredor que vai estar tentando armar ciladas enquanto você está reconstruindo ou construindo grandes coisas. E ciladas vão ser oferecidas diante de você. E se você não tiver sabedoria, você vai colocar o seu pezinho lá e vai ser capturado. Neemias lida com as ciladas que estão sendo oferecidas a ele com uma grande sabedoria. E é sobre isso que eu quero olhar com você. Eu quero ver com você como Neemias lidou com 3 tipos de ciladas que veio a ele. Olha aí comigo a primeira lição então. Primeiro foi um convite para um encontro. Foi um convite que seria uma grande distração do grande fator
de construir o templo. Olha aí, de construir os muros. Olha aí comigo, a partir do versículo de número 2. Olha aí a partir do versículo 2. Diz assim: Sambalá, eu sei que em algumas versões está escrito Sambalate, mas aqui na minha é Sambalá. É possível as duas formas de pronunciar este nome. Este é um nome hebraico e aqui é transliterado para o português. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me, vamos ler? Vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Esse convite, que parte desse Sambalá e deste Gesem, vem para nós nos encontrarmos. Parece ser um pedido de tréguas. Sambalá e Gesem são inimigos de Neemias neste livro. O tempo todo eles estão tramando contra Neemias. Eles são governadores de outras províncias e eles estão fazendo de tudo para que esses muros de Israel não cheguem ao topo da construção. E de repente chega para eles a notícia, dizendo: os muros estão subindo. Já ergueu os muros, faltam só colocar as portas. Então esses dois armam uma cilada. E eles mandam então um convite para Neemias, dizendo: vamos nos encontrar? Que tal nós nos assentarmos e conversarmos? Afinal de contas nós brigamos tanto até agora. Afinal de contas eu fui tanta oposição da sua pessoa. Mas agora é a oportunidade da gente sentar, conversar, colocar as coisas às claras, para nós caminharmos juntos. Isto é o que parece ser. Mas Neemias tem a sabedoria para perceber que, na verdade, o que eles estavam fazendo era uma arapuca para Neemias. Se Neemias aceitasse este convite, eles iriam intentar o mal contra Neemias. Olha então comigo, como que esse convite que vem a Neemias se dá de uma forma intensa. Olha o versículo 4. Olha o que está escrito no verso 4, vamos ler? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Percebe que às vezes a gente se livra de uma cilada, mas se essa cilada é intensa, ela é permanente, ela é constante, de repente você cede a ela, e você diz: porque foi intensa demais. Será que Neemias vai ceder a esta cilada, mesmo que seja 4 vezes? Não. Neemias vai ser bem firme naquilo que ele estava fazendo. Qual é o risco aqui? O risco é Neemias abrir mão da obra que ele está fazendo para gastar tempo com estes opositores. E olha aí então o versículo de número 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer, vamos ler? Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse, e fosse ter convosco. Percebe, Neemias diz: como que eu vou parar a obra para bater papo? Como que eu vou parar isso aqui? Neemias sabe qual é o foco. Deus chamou ele para quê? Chamou ele para construir os muros. Então ele não vai abrir mão disso. Se você olhar comigo o versículo 1 do capítulo 6, você vai dizer: mas pastor, o muro já estava todo pronto. Não, faltava algumas coisas. Faltava colocar a porta. Enquanto não terminar o último ato desta obra, a obra não está terminada. Percebe que a distração é algo que é uma grande cilada na nossa vida. Às vezes a gente começa bem, e a gente vai avançando, e de repente a gente diz: já produzimos tanto. O que tem abrir mão agora para fazer tais e tais coisas que não é o foco do nosso chamado? Eu lembro do meu professor de hebraico, no seminário, reverendo Piva, e ele é muito engraçado na forma de falar, e ele dizia assim: e aí, vocês fizeram as atividades? Sim, tal. Ele diz: cuidado, tá? Para estar atrasado, basta estar adiantado. Então, o que quer dizer o seguinte: você está adiantado hoje, amanhã você bobeia, você está atrasado. E é assim mesmo na vida. Talvez muitas pessoas embalam num curso de faculdade, mas lá no meio do caminho ele começa a distrair, ele vai perdendo o foco. Esse era o risco de Neemias, deixar a obra parada para ir conversar com os inimigos. Isso seria uma grande distração. Essa questão de distração ela é tão forte que ela assola, por exemplo, as igrejas. Quando você olha para o livro de Atos, você percebe que a igreja do Novo Testamento estava crescendo. E teve algumas coisas que vieram contra a igreja. Uma delas foi a perseguição, mas não foi capaz de impedir o crescimento da igreja.
Uma outra questão que você encontra foi um escândalo dentro daquela igreja, envolvendo Ananias e Safira. E o texto diz que a igreja agiu de forma correta e a igreja cresceu ainda mais. Aí você chega então num capítulo que vai dizer que houve murmuração dentro da igreja. Porque um grupo de pessoas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E sabe o que eles fizeram? Eles foram para a frente dos apóstolos. E disseram para os apóstolos: ei, nós estamos ficando sem alimentos. E aí você tinha uma distração chegando na beira da igreja primitiva. E os apóstolos entenderam isso. E os apóstolos, se eles tivessem envolvido nesta missão de levar alimentos para todos, eles perderiam o foco do chamado deles. Os apóstolos disseram assim: nós não podemos abandonar a pregação da palavra e a oração para nos dedicarmos à mesa. Ele não está dizendo que não era importante a mesa. Naquela ocasião era algo que estava assolando aquela igreja primitiva. Mas os apóstolos entenderam o foco do chamado deles. Às vezes a distração é até para coisas lícitas, mas que vai distrair você no foco que Deus te chamou. Aí os apóstolos disseram: vamos eleger diáconos para resolver isso. Mas quanto a nós, nos dedicaremos à pregação e à oração. Quantas igrejas perdem o propósito de adorar a Deus, de pregar a palavra, e se envolvem em tantas distrações, se envolvem em tantas frentes de embates, de tantas questões, se envolvem em ambientes políticos, se envolvem no ambiente da prática social através de ONGs, e ela perde o foco do chamado dela. Ela se perde na distração que está acontecendo. Neemias sabia qual era o foco do chamado dele: construir os muros. Qualquer coisa que pudesse atrapalhar isso, Neemias não iria colocar o pé lá. Neemias é persistente. 4 vezes ele recebe este convite. Percebe, queridos, que eu e você precisamos entender que o inimigo muda muitas vezes de estratégia, mas o propósito do inimigo é sempre o mesmo: não permitir que grandes obras sejam construídas pelo povo de Deus. Sanbalá e Gessé, eles mudam a estratégia, mas o objetivo é o mesmo. E Neemias percebe claramente isto. Olha o versículo de número 5. E agora eu quero olhar com você então a segunda lição. Se a primeira lição é o convite para o encontro, a distração do foco, Neemias disse: não posso, eu estou envolvido numa grande obra. A segunda lição é a chantagem baseada em mentiras. Olha lá o versículo 5. Vamos ler? Então, qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte. Olha como é que a coisa agora passa a tomar um caráter um tanto quanto oficial. Agora isso está escrito em uma carta aberta. E o que estava escrito na carta? Entre agentes se ouviu, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, quereis ser o rei deles. E puseste até profetas, olha lá o versículo 7, para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vamos ler agora? Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Percebe? Eles querem pegar Neemias de qualquer jeito. E agora a estratégia é outra. Eles dizem: então não vai ser tirando ele da obra por um convite pacífico. Cuidado com aquele que sempre viveu de uma forma assim. Ele diz: então existe uma segunda estratégia. Vamos dizer que Neemias tem uma motivação errada. E percebe como é que isso, quando a crítica muda daquilo que você está fazendo e a crítica passa a ser naquilo que você tem como motivação, muitas vezes te derruba. Porque às vezes você está... Por que Neemias está reconstruindo esses muros? Neemias saiu de um lugar bom, de uma vida boa, de um emprego bom, para se envolver com a miséria do povo de Israel. Neemias trabalhava e não recebia nada. Neemias tinha na casa dele pessoas que dormiam lá. Neemias abriu a porta, dava comida para muitos trabalhadores. Neemias não ganhava nada dessa história. Mas a acusação é: esse cara está tramando se tornar um líder sobre esse povo. Está atacando a motivação do coração de Neemias.
Talvez se fosse um de nós teríamos dito, se me criticou, eu paro tudo. Quantas pessoas deixam determinadas coisas da igreja, determinados ministérios da igreja, porque recebeu uma crítica talvez de forma infeliz do pastor, de um conselho, de uma junta diaconal, de membros, e a pessoa diz, eu não quero saber de mais nada. São pessoas que não entendem que Deus o chamou para uma grande obra. Neemias não vai ceder à primeira crítica que toca na motivação do coração dele. Nós estamos... Então, quando nós olhamos para essa cilada sendo armado agora contra Neemias, lida com um ataque de atingir a motivação do coração. Isso é o que mais dói em nós. Quando nós somos acusados de estarmos mal motivados pela forma errada, pela coisa errada. Isso às vezes paralisa a pessoa. Mas o que vai fazer com Neemias? Olha lá o versículo de número 8. Mandei dizer-lhe, vamos ler? De tudo o que diz, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Percebe, o objetivo deles era isso. O objetivo deles era fazer Neemias desistir. Neemias entendeu isso. Neemias diz, tudo isso que vocês estão dizendo não aconteceu, isso vocês inventaram no coração. Mas irmãos, aqui não é apenas uma crítica, aqui é uma cilada política. Lembra que eu disse que existe uma questão de políticas internacionais envolvendo essa região? E eles disseram assim, ei, sabe o que vai chegar no ouvido do grande rei, do rei do império, do Artaxerxes? Que aquele copeiro dele, que pediu autorização para sair daí, para reconstruir os muros, ele está tramando uma grande revolta contra o rei. Imagine você, se você não tivesse convicção do seu chamado diante disso. O medo de ser acusado agora de traidor. O medo de agora colocar a cabeça talvez na guilhotina. É isso que ronda a vida de Neemias. Mas Neemias tem a consciência limpa do que ele está fazendo em Jerusalém. E ele diz, não foi isso que aconteceu. Ele está dizendo, podem buscar, podem averiguar. Nunca será provado isso que está sendo acusado o Neemias. Porque Neemias sabe da integridade da vida dele. Sabe, quando você está envolvido numa grande obra, se você tem consciência da sua integridade, você não precisa temer aqueles que falam mal de você. Mas se de fato você não está íntegro na realização dessa grande obra, aí sim há o que temer. Se Neemias passasse no coração de Neemias o desejo de que no final as pessoas batessem palma para ele e colocassem como rei, e que tornasse ele o rei que pudesse derrubar os outros impérios, Neemias teria dito assim, sabe de uma coisa? Se descobrirem a minha motivação, o que será? Percebe que muitas vezes eu e você nos envolvemos em projetos e muitas vezes a nossa motivação não é correta. Muitas vezes nós queremos construir coisas porque nós queremos para a nossa própria glória. E aí nós não podemos ter a consciência que Neemias teve, dizendo, isto não sucedeu. E a minha pergunta é, como você reage a tudo isso? Você é alguém íntegro? Eu lembro de uma frase do pastor Hernandes, que ele diz o seguinte, cuide da sua integridade e Deus cuidará da sua reputação. Integridade e reputação são coisas diferentes. Integridade é aquilo que nós somos, mesmo quando ninguém está vendo. E reputação é aquilo que as pessoas dizem de nós. A integridade de Neemias era joia. A reputação de Neemias estava sendo muito mal espalhada. Mas Neemias diz assim, eu estou consciente. É o teor da frase, cuide da sua integridade, a sua reputação Deus cuidará. E olha como Neemias faz isso. Olha lá o versículo de número 7. Versículo 8, melhor dizendo. Olha o versículo 9, olha o finalzinho do verso 9. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Percebe que todas as vezes que Neemias interage com esses opositores, você vai encontrar Neemias orando a Deus. Neemias manda uma resposta dura para os inimigos. Mas Neemias diz, Deus, fortalece as minhas mãos. Ele sabe que se Deus não fortalecer a mão dele, ele não será capaz de levar a bom êxito aquela obra que ele está
envolvido. É isso que você precisa entender. Você precisa entender que nos momentos de fraqueza, nos momentos que o seu coração parece que está atemorizando pelas más notícias, olhe para Deus e diz: Deus, fortaleça as minhas mãos. E permanece focado naquilo que Deus chamou você para fazer, na grande obra que Ele coloca diante de você. Mas eu quero olhar agora a terceira e última lição. Então a primeira lição foi o convite para um encontro, era uma distração. Neemias respondeu dizendo: eu não posso, tenho uma grande obra para fazer. A segunda lição foi a chantagem baseada em mentiras. Atacou a motivação de Neemias e gerava como objetivo fazer com que Neemias não trabalhasse, com que a obra parasse. E tramou toda uma artimanha de intrigas políticas. Acionou muitas pessoas, fez muitas fofocas. Se você trabalha em um lugar que tem muita gente, você sabe mais ou menos o que é isso, não é? Gente que está o tempo todo tramando contra você. É isso que estava acontecendo aqui. Mas olha a terceira e última lição. O uso da falsa religião. Se o tempo todo Neemias está dizendo: oh Deus, fortalece as minhas mãos. Se Neemias chega lá e diz: eu estou fazendo essa obra para a glória de Deus, então agora os inimigos vão tomar um caráter também religioso. Olha aí comigo a partir do versículo de número 10. Vamos ler? Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, olha aí, bons nomes para você colocar no seu filho ou indicar para os seus netos aí no futuro. Que estava encerrado, disse ele, vamos ler? Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Agora ele disse: sabe uma coisa, Neemias? E agora é um profeta que está dizendo para Neemias. O contexto vai deixar isso bem claro, que o que ele está dizendo é como se fosse uma voz de Deus dizendo para Neemias: Neemias, foge para dentro do templo, vamos correr para lá, porque esta noite eles vão tentar matar você. Percebe que agora vem algo que parece vindo de Deus, para fazer com que Neemias desista da obra. Para fazer com que Neemias cuide dele, mais do que da obra que Deus colocou para Neemias fazer. Mas como Neemias vai reagir a isso? Como Neemias vai reagir a essa aparente ordem de Deus, de ir ao templo e se esconder lá no templo, na parte sagrada do templo? Olha aí comigo o versículo de número 11. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Olha a convicção de Neemias. Neemias está dizendo: como que eu vou fugir? Se Deus me colocou aqui para construir o templo, Deus não muda. Se quando eu estava em Suzã, Deus colocou no meu coração construir esses muros, como que agora eu vou abandonar a obra? Porque eu corro risco de vida. Percebe que aqui a informação tem a ver com risco de vida. Diz: Neemias, querem matar você. Lembra do salmo que nós dissemos: nosso coração não se atemoriza das más notícias. Que é uma notícia pior do que essa, dizendo: eles querem matar você. Neemias diz: não, eu não vou fugir. Afinal de contas, parafraseando aquilo que Paulo vai dizer anos depois, o que importa é que eu complete a obra que Deus me deu para fazer. Neemias está dizendo: ei, Deus me colocou aqui e eu não saio daqui, não vou abandonar. Mas olha mais, olha que Neemias percebe algo mais. Neemias percebe que Deus não contradiz a sua própria palavra. Olha aí o versículo de número 11. E quem há como eu, vamos ler agora? Para que viva, de maneira nenhuma entrarei. Neemias sabia da lei de Moisés. Neemias sabia que ninguém podia entrar no Santo do Santo e continuar vivo se não fosse sacerdote, uma vez no ano. Percebe como é que, quando as coisas apertam, não significa que você pode quebrar a lei de Deus. Porque a maior tendência nossa é acharmos que quando a coisa está difícil para nós, nós podemos quebrar a lei de Deus, porque está difícil. Neemias diz: não, está difícil para mim, mas eu não posso entrar com os pés no templo do Senhor. Neemias está dizendo: eu posso morrer, mas eu não posso quebrar a lei do Senhor. Neemias está disposto
a enfrentar essa cilada que vem da falsa religião. Olha lá o versículo 12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Neemias disse, jamais Deus iria mandar eu quebrar a lei do próprio Deus. Há uma história de um rei que certa feita entrou dentro do templo para tentar salvar a sua vida. O rei Uzias. E ele ficou leproso por causa disso. Não pode, não pode. Neemias entende isto e Neemias não entra no templo. Mas a minha pergunta é, percebe que facilmente nos dias difíceis da nossa vida, nós às vezes damos ouvidos às falsas doutrinas, só para poder acomodar o nosso coração, só para poder acalentar a nossa alma, só para nós ouvirmos aquilo que nós queremos. Irmãos, não são poucas as pessoas que quando tem um diagnóstico de uma doença terrível, eles começam a procurar qualquer tipo de espiritualidade que possa tentar dar uma palavra de que vai resolver as coisas. Não são poucas as pessoas que nos momentos de dificuldades da vida buscam, dizendo isso vem de Deus, quando é claramente contra a ordem de Deus. Para que você possa não colocar os pés numa cilada errada, uma cilada que vem de uma falsa religião, você precisa conhecer o seu Deus. E o seu Deus não é um Deus contraditório. O seu Deus não ordena nada que depois Ele vai dizer para você, pode quebrar que vai dar tudo certo. O seu Deus não envia um profeta que vai contra a escritura dele. Irmãos, o que você vê de loucura no meio do cenário evangélico, de pessoas que se passam de profetas do Senhor e que dizem coisas simplesmente para agradar o coração das pessoas, profetas que são subornados como esses aqui foram, para que pudesse levar vantagem. Não está a rodo aí o número disso. E a minha pergunta é, você vai embarcar em qualquer promessa que vem com aparente visão espiritual, ou você vai entender que você está chamado para fazer uma grande obra, e essa obra vai ser feita a despeito de você mesmo. Mas o que faz alguém recusar pegar um atalho para tentar salvar a própria vida? É saber a quem ele ama mais. Se ele ama mais a si mesmo ou mais a Deus. Se Neemias se amasse mais do que tudo, Neemias teria feito tudo para que pudesse salvar a própria vida, mesmo quebrando a lei de Deus. Mas como Neemias ama a Deus sobre ele mesmo, sobre todas as coisas, Neemias prefere obedecer a Deus do que tentar se salvar no meio dessas coisas todas. Percebe, irmãos, que nós vemos aqui Neemias lidando com 3 grandes ciladas para ele. Essa terceira cilada está muito presente nos nossos dias, está muito presente no nosso tempo, como esteve nos dias de Neemias. Talvez você nessa noite queria ouvir algo que resolvesse o seu problema. Mas nessa noite você está ouvindo algo que diz do que você precisa mudar. E não daquilo que é mágico na sua vida. Não 3 palavras que resolvem a sua história. Mas daquilo que você precisa fazer. É focar na obra que Deus deu a você. É entender que você precisa ser íntegro. E tendo integridade, você não precisa temer o que as pessoas dirão. E você precisa saber da Escritura. Deuteronômio capítulo 13 diz, se um profeta falar algo com você, mas se ele ensinar depois, se ele profetizar e aquilo acontecer, mas depois ele ensinar algo contrário à palavra, você não deve seguir o tal profeta. E olha como Neemias vai reagir. Lembra que Neemias o tempo todo reage aos opositores? Ele manda a resposta, dizendo, eu não vou, de jeito nenhum. Mas Neemias se volta para Deus. Olha o versículo 14. Olha o versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Não foi apenas um profeta, foram vários. E essa oração de Neemias será atendida. Um dia Deus vai lembrar do que Sambalá e Tobias fizeram. Usaram da religião para atacar Neemias. Usaram do poder financeiro para subornar os profetas. Mas Deus vai lembrar de Noadia, a profetisa,
de tantos profetas que se venderam para dar um discurso, para falar aquilo que as pessoas queriam. Neemias diz: Deus, lembra-te deles. E você olha para Jesus dizendo que quando ele voltar, ele vai dizer: afastai de mim, malditos, para o fogo eterno. E muitos vão dizer: mas no teu nome nós profetizamos. E ele diz: nunca vos conheci. Com certeza abrangia muitos desses profetas dos dias de Neemias. Perceba que para lidar com as ciladas, você precisa de sabedoria de Deus. São muitas. Eu não sei quais são as que vão se apresentar para você amanhã, depois de amanhã. Mas são muitas, das mais variadas. Você precisa de sabedoria para não colocar o pé no laço que está armado. 3 vezes, 3 formas diferentes, Neemias se livra delas, porque ele lembrava da obra que Deus colocou no coração dele. Lembrava de quem Deus era. E lembrava daquilo que é mais importante na história: agradar a Deus do que a si próprio. Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo e tomar a cruz não é digno dele. Mas você vê nessa história Neemias com um medo danado de entrar no templo, não é isso? Por que ele está com medo de entrar no templo? Porque no Antigo Testamento só podia entrar o sumo sacerdote uma vez no ano. Você e eu não poderíamos ter o que nós temos aqui, de estarmos juntos adorando a Deus. O culto no Antigo Testamento é totalmente diferente. E como que era tão sério isso, que alguém não podia colocar o pé no templo, porque era pecador, mesmo sendo Neemias, mesmo sendo esse homem cheio de virtudes. Ele diz: se eu colocar o pé no santo do santo, sem a mediação de um sacerdote, eu morro. No Novo Testamento, não é apenas colocar o pé lá, é livre acesso ao santo do santo. Sabe por quê? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Neemias viveu antes de Cristo. Neemias não podia nem botar o pé no templo. Eu e você vivemos pós-morte de Cristo. E nós não colocamos o pé no templo. Nós vivemos o tempo todo no santo do santo, na presença de Deus. Mas eu e você temos essa consciência do que é viver coram Deo, na presença de Deus. Como Neemias tinha a consciência de dizer: eu não posso botar o pé lá. E você que pode viver na presença de Deus por causa de Cristo, você tem consciência disso? E aí o meu pecado e o seu pecado se torna ainda mais grave, porque nós pecamos contra o amor de Deus, que abriu livre acesso a esse santo do santo que nós podemos desfrutar. Nessa noite nós vimos então que para realizar grandes obras são realizadas por pessoas que têm sabedoria para não cair em ciladas. Primeiro, o convite para o encontro, a distração do foco. Segundo, a chantagem baseada em mentiras. Terceiro, o uso da falsidade religiosa. Vamos orar? Ó Deus, obrigado porque nós que estamos em um mundo mau, afetado pelo pecado, nós encontramos, ó Deus, inúmeros inimigos. Inimigos que são usados para tirar o foco da nossa jornada. Inimigos que são usados, ó Deus, para, de certa forma, tentar paralisar a obra, atacando os nossos corações, a nossa motivação. Inimigos, ó Deus, que são usados até mesmo com a pseudo-religião, com aparência religiosa, mas na verdade é para nos fazer estar longe daquilo que o Senhor revelou a nós. Ó Deus, se Neemias tivesse ouvido aquele falso profeta, para tentar salvar sua própria vida, Neemias teria entrado no santo do santo e teria morrido provavelmente. Obrigado, ó Deus, porque Neemias, para não tentando salvar a si próprio, acabou sendo salvo. Obrigado, ó Deus, porque Cristo Jesus é maior do que Neemias. E esse foco que Neemias tinha na obra de construir os muros não era nada perto do foco que o teu filho tinha de pagar o preço pela nossa salvação. Deus, e foram amarradas ciladas também diante dele. Foi apresentado os atalhos que pudessem tirar o foco da grande obra dele. Mas o tempo todo ele esteve focado naquilo que veio fazer. E diz: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas Cristo sacrificou a si próprio, não para que muros fossem construídos, mas para que vidas fossem construídas. E nós somos essas vidas, ó Deus. Nós somos essas pedras que o Senhor tem colocado no grande edificação que é a tua igreja. Obrigado, ó Deus, porque Cristo agiu mais do que Neemias. Cristo se sacrifica para que nós pudéssemos ter vida e livre acesso ao teu trono. Por isso, ó Deus, nos dê
a sabedoria de, uma vez salvo, não colocar os pés naqueles laços terríveis que estão diante de nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.